Olá, amigos com ferrugem na veia, Fábio da Guardiões de Carros Clássicos, trazendo para você mais um vídeo de história e curiosidades dos clássicos brasileiros. Hoje eu vou trazer um veículo que fez muito sucesso na década de 80, conhecido por ser um carro bonito, confortável e muito querido pela classe média daquela época. Estou falando do Chevrolet Monza, que chegou aqui no Brasil em 1982. Vou contar um pouco de história e curiosidade desse veículo. E também eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual carro você gostaria de ver na nossa sessão de história e curiosidades. Ajude-nos a construir o melhor conteúdo aqui para vocês, tá ok? Deixe seu comentário aqui então com o carro que você gostaria, que nós vamos fazer a pesquisa e nós vamos trazer esses novos vídeos. Aproveitando, divulgue nosso canal para seus amigos, comentem com os colegas, com os antigos mobilistas, quem é apaixonado do carro antigo, e se inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar a crescer sempre. Espero que vocês gostem desse vídeo e até mais! A história do Chevrolet Monza não foi aqui no Brasil em março de 1982, como se pode pensar. O projeto original do carro foi criado e desenvolvido pela alemã Opel, lá nos inícios dos anos 70, quando surgiu a sua primeira geração. Na Alemanha era batizado como Opel Ascona, onde o Monza teve duas gerações anteriores que não foram produzidas no Brasil. E, na realidade, já era um pouco de um prenúncio de que o mundo passou a se chamar de carro global ou projeto mundial. Por isso, a Opel Ascona foi produzida em diversos países, como Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul, Venezuela, Colômbia, Brasil, entre outros demais. A terceira geração do Opel Ascona foi lançada na Alemanha em setembro de 1981. E em questão de 6 meses, a General Motors do Brasil já o trouxe para cá com o nome de Chevrolet Monza, o que passou a ser o segundo carro com conjunto mecânico disposto transversalmente no país. O primeiro tinha sido o Fiat 147. Inicialmente eram duas versões de acabamento, SL e SLE, e o interessante é que o modelo chegou ao mercado nacional em uma configuração que não existia em outro lugar no mundo, hatch de 3 portas. A GM tinha a impressão que o público consumidor brasileiro gostava de carros coupé, hatch, especialmente de 2 portas, concepção que remetia a um carro esportivo. Impressão que estava bem equivocada. Alguns meses depois, em março de 83, a família Monza crescia e com a chegada da carroceria de 3 volumes, então disponível somente com 4 portas, o Monza sedã a 2 portas veio também só em setembro daquele ano, e além disso, o obsoleto câmbio de 4 marchas dava o lugar para o de 5 velocidades, mais moderno e eficiente. Agora sim, esse médio da GM passou a ser um carro desejado, pois o sedã de 4 portas caiu como uma luva no gosto do consumidor nacional. Ele era mais harmônico visualmente, crescia 10 centímetros no seu comprimento, ganhava um porta-malas bem maior e principalmente recebia uma ótima evolução mecânica. Com bastante opções no mercado nacional, ele passou a vender muito bem, e o resultado prático dessa preferência nacional veio em 84, quando o Monza se tornou o carro mais vendido no Brasil e repetiu essa façanha de ser o mais vendido nos anos de 1985 e 1986. O carro era realmente muito bom, principalmente por entrar em um segmento onde praticamente não existiam concorrentes. Seu principal rival, o Santana, chegaria só em 1984. E para se ter uma ideia, o Monza roubava clientes até mesmo do Opala, que tinha seu projeto antigo como principal ponto negativo. Os consumidores passavam a optar pelo modernismo ao invés do tradicionalismo. Vamos ver agora em seguida uma reportagem sobre o lançamento do Chevrolet Monza em 1982. Esta noite em São Paulo, o primeiro carro mundial a ser fabricado no Brasil. Isto é, um modelo que vai ser fabricado em todo o mundo. Com isto, as indústrias esperam reduzir custos e integrar a produção. Para o lançamento do Monza, a General Motors investiu, só no Brasil, 400 milhões de dólares num projeto que levou 4 anos para ser concluído. O Monza vai concorrer na faixa dos carros médios. Sua versão a álcool é o primeiro caso de um motor totalmente idealizado para o combustível.
Com 1.600 cilindradas e um tanque com capacidade para 61 litros, a versão a gasolina, segundo a GM, fará 15 km por litro andando a 80 km por hora. E a versão a álcool, uma média de 11 km por litro. O motor do Monza é produzido pela GM de São José dos Campos. Da produção, 100 mil motores serão utilizados no mercado interno e 230 mil serão exportados. Em 1984, ainda tendo sucesso como cabido no mercado brasileiro, o Monza continuava a oferecer opções interessantes aos seus consumidores. Uma delas foi a oferta do motor 1.8, agora movido a álcool, que, apesar de carburado, oferecia uma performance superior da versão movida a gasolina, fazendo o Monza brilhar mais no seu desempenho. Neste mesmo ano, também tivemos a chegada do câmbio automático, ainda uma novidade para os brasileiros, que não estava acostumado a ter esse tipo de acessório nos seus veículos. Este câmbio automático possuía 3 velocidades além da marcha ré. Na metade de 1985 surgiu a primeira reutilização visual. Apesar das alterações serem pequenas, focadas na dianteira e na traseira, elas garantiram uma boa sobrevida ao Monza. O modelo foi batizado de linha 85,5. Em setembro de 85, chegava o esportivo Monza SR, de Super Racing. Era uma carroceria hatch de 2 portas, com rodas de liga leves exclusivas aro 14 e pneus de perfil baixo. O câmbio era de 5 marchas, que tinha relação curta, e o motor era o mesmo 1.8 das versões comuns, mas agora com carburação de corpo duplo e 106 cavalos. Com essa nova configuração, o Monza SR acelerava de 0 a 100 em pouco mais de 11 segundos, alcançando os 180 km por hora de velocidade máxima. Números que atualmente são batidos por um moderno hatch de 1.3 ou 1.4 cilindradas, mas que na época eram de respeito para um esportivo de rua. O interessante é que, por uma questão de padronização de linha de produção, todos os Monzas eram equipados com motor 1.8 e alimentados com o mesmo carburador de corpo duplo do SR. A única diferença era um pequeno parafuso que bloqueava a abertura total do segundo corpo, o que limitava sua potência para no máximo 99 cavalos, cumprindo uma legislação tributária da época. Sabendo disso, alguns proprietários de Monza 1.8, fabricados após 1985, compravam o carro e se apressavam logo em retirar esse tal parafuso para ganhar mais 7 cavalos de potência no motor. Todos esses acontecimentos culminaram com mais um ano de liderança de vendas do Monza. Em 1986, a gama do Chevrolet Monza atendia a todas as necessidades dos brasileiros que quisessem um carro de porte médio. A GM disponibilizava para o mercado desde um hatch esportivo de 2 portas até um sedã luxuoso de 4 portas com câmbio automático, onde o consumidor poderia optar por gasolina ou álcool como combustível. Com tudo isso, na linha Monza, fez com que ele fechasse o ano de 1986 como o carro mais vendido do mercado brasileiro, atingindo 82 mil unidades vendidas. Um resultado surpreendente para a época, principalmente por se tratar de um carro médio e que no preço não permitia o acesso popular. Mas nem por isso a GM parou. Já no final de 1986, chegava a linha o Monza 87, que tinha como grande novidade a apresentação do motor 2.0, ainda carburado, mas que rendia 110 cavalos, permitindo um desempenho ainda mais surpreendente ao vitorioso Chevrolet, bem acima do que o mercado oferecia para a época. Para aproveitar o maior torque e melhor desempenho desse novo 2.0, a caixa de câmbio manual de 5 marchas recebeu relações mais longas, tornando o modelo mais silencioso e dócil nas rodovias. O sucesso desse novo propulsor foi tão grande que no início do segundo semestre de 1987, os Monzas 2.0 já representavam nada menos que 63% das vendas desse modelo. Nessa época, eles eram classificados como um dos melhores carros vendidos no mercado nacional. Mas claro que a Volkswagen perseguia de perto o sucesso do Monza e trabalhava intensamente para atrair parte desse público para o Santana e para sua perua Quantum, já que o Monza não teve essa versão perua. Para se manter no topo das vendas dos médios por aqui, a GM providenciou uma nova reestilização em 1988.
Novamente ele recebeu nova grade, faróis, lanternas, para-choques, além de várias melhorias no interior. As mudanças, assim como antes, eram pequenas, quase imperceptíveis para muitos, mas mostravam ao público consumidor que a Chevrolet buscava sempre melhorar o seu modelo. Mas enquanto alguns saíam de linha, outros nascem. Naquele mesmo ano de 1988, na edição do Salão de Automóvel em novembro, a Chevrolet apresentava sua grande novidade tecnológica, o Monza 500 EF, uma homenagem ao piloto Emerson Fittipaldi, que havia acabado de vencer as 500 milhas de Indianápolis. A grande novidade nesta edição limitada era apenas o motor 2.0 equipado com uma injeção eletrônica multiponto, a mesma Bosch LE Jectronic que equipou o Gol GTI. O curioso é que as vendas dessa versão 500EF só se iniciaram em 1990, mais de um ano depois da sua apresentação, e dos 5.000 carros prometidos na série especial, apenas 1.700 foram oficialmente fabricados. Mas, a partir do ano 90, as injeções eletrônicas tinham chegado para ficar e começaram a aposentar os bons e confiáveis carburadores que, sem dúvida, tinham ficado obsoletos, seja na performance, consumo de combustível ou manutenção. Até então, o único Monza injetado era o 500EF, e as demais versões e motorizações ainda não eram alimentadas por um carburador. A maior mudança da vida do Monza veio mesmo em 1991. A grande modelação visual, tanto interna quanto externamente, que popularmente ficou conhecida como Frente Tubarão. Como ele não era mais fabricado na Europa desde o final da década de 80, quando foi substituído pelo Vectra, o Centro de Design da GM do Brasil pôde trabalhar livremente no visual do Monza em 1991. Até o perfil aerodinâmico melhorou consideravelmente no Monza Tubarão. Tudo foi revisto e refeito, além das tradicionais grades, faróis, para-choques e lanternas, também capô, paralamas, tampa traseira e vidro traseiro eram inéditos. A placa traseira, por exemplo, desceu do meio das lanternas para o para-choque, dando um outro aspecto visual na traseira do carro, juntamente com as lanternas totalmente novas. O carro como um todo cresceu enormes 14 cm no comprimento, passando de 4,36 m para 4,50 m, e a frente ficou mais afilada e longa. Na parte traseira, o porta-malas ficou mais alto, o que o garantiu 55 litros a mais de capacidade bagageiro. Cresceu de 510 para 565 litros. Agora sim, esse novo Monza ganhou injeção eletrônica para toda a linha, exceto na versão básica de entrada com motor 1.8, que se manteve carburado por mais alguns meses. O 2.0 injetado manteve os mesmos 110 cavalos de potência, perdendo até um pouco de torque. Basicamente, era um sistema eletrônico bastante rudimentar, apenas para não oferecer mais o carburador, o que poderia pegar mal para a GM na época, tirando o ar de modernidade dado pelo novo visual, o que a gente costuma falar que era o carburador eletrônico. No ano seguinte, chega a injeção multiponto, então restrita à versão de topo de linha Classic SE, equipada com motor de 2.0 litros, o que passava a render bons 121 cavalos de potência. A maior potência que o Monza já teve. Esse novo design agradou bastante ao público consumidor e reavivou as vendas de agora do velho Monza, remoçando com essa profunda remodelação plástica. O mercado gostou das novas formas, do porta-malas espaçoso e também da mecânica injetada. As vendas, como sempre, se mantinham em alta. Mas com todas essas modificações, não podemos esquecer que por baixo desse novo desenho ainda se mantinha o velho Monza de 1982, com as limitações que a idade lhe impunha. Para a harmonia das linhas, por exemplo, seria necessário ampliar a distância entre os eixos dianteiro e traseiro, mas isso só seria possível com uma nova plataforma. Em outras palavras, para se fazer um carro melhor, significaria fazer um novo carro. Essa história já havia acontecido na Alemanha com o lançamento do Vectra e, invariavelmente, o mesmo ocorreria no Brasil no final de 1993. Mas o Monza não ia ceder assim tão fácil para o seu sucessor e novo concorrente. Em 94, abandonou as velhas siglas SL e SLE, que foram trocadas por GL, equipadas com motor 1.8 monoponto ou 2.0, e GDS, com 2.0 multiponto,
respectivamente. Os demais configurações, mais caras como Classic e Classic SE, também saíam de cena, dando espaço ao recém-chegado Vectra. Ele teve que se contentar em dividir o showroom das concessionárias com o então novo lançamento da GM no Brasil, sabendo que mais cedo ou mais tarde seu oponente iria derrubá-lo para tomar seu lugar, como aconteceu no restante do mundo. Essas configurações GL e GLS vendiam por preços atraentes, então muitos dos seus fiéis compradores continuaram a adquiri-lo até o segundo semestre de 1996, quando, precisamente no dia 21 de agosto daquele ano, o último exemplar do Chevrolet Monza deixava as linhas de produção. O carro em questão era uma versão de entrada GL pintada na cor prata. Depois de 14 anos de fabricação ininterrupta, o sonho de consumo da classe média brasileira e sendo o carro mais vendido do país em 3 anos consecutivos, o Valente Monza certamente marcou, principalmente por ser um dos melhores carros vendidos no Brasil entre as décadas de 80 e 90. E esse foi um breve resumo de história e curiosidades do nosso querido Chevrolet Monza. Espero que vocês tenham gostado. Passem esses vídeos para seus amigos, deixem seu gostei, se inscrevam no nosso canal e valeu!